Olá! O município de Macaé é conhecido como um polo de desenvolvimento extremamente importante no Brasil. Mas como tudo tem sempre dois lados, existem problemas e desafios a serem superados nessa caminhada. Hoje vamos conhecer algumas das soluções possíveis para transformar essa realidade e fazer do município não só a capital do petróleo, mas também a capital da inclusão. Fica aí, Responsabilidade já volta. Estamos de volta com Responsabilidade. E você sabe a importância da sua carteira de trabalho? Pois saiba que ela é um dos únicos documentos que reproduzem a sua vida funcional. E só ela te garante acesso a alguns direitos trabalhistas, como o seguro-desemprego, benefícios previdenciários e FGTS. Então, se liga, responsabilidade. Estamos recebendo hoje no nosso estúdio o secretário de Estado de Agricultura, Cristino Auro, nosso deputado estadual. Olá, Cristino. Tudo bem? Tudo ótimo. Beleza. Cristino, Macaé, né? Vamos tratar desse assunto que é tão falado, essa cidade, esse polo que o Brasil inteiro se refere, a gente vê sempre em matéria de jornal. Afinal de contas, na sua opinião, você que é um macaense, você nasceu em Macaé, foi criado lá e está tão frequentemente, para onde que Macaé está indo agora? Olha, na realidade eu acho que essa pergunta ela deve ser direcionada não só para Macaé, mas para a região como um todo, porque acho que nenhuma área pode ser pensada como um único município. Tem essas relações todas com o entorno, né? Os municípios ali, principalmente Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena, Carapebus, Conceição, Quissamã e o próprio município de Campos, que também, embora município com uma população muito maior, mas que tem um vínculo muito forte em termos da proximidade das atividades que se desenvolvem ali na cadeia petróleo. Então, esse desenvolvimento, ele tem que ser pensado para além do petróleo. Todos nós debatemos esses pontos de vista, tem muito, enfim, palpite, conversa. Agora, acho que nós ainda estamos pouco estruturados para poder aprofundar essa descoberta das soluções. Ou seja, na prática, tem um debate nacional a respeito do pré-sal e da distribuição de royalties, royalties bem entendido para a população, porque eu acho que às vezes as pessoas não se preocupam em esclarecer adequadamente o que significa cada coisa que se fala no ambiente. Então, acho que é muito importante nós sabermos que os royalties são uma espécie de indenização que é paga aos municípios, aos estados produtores e à própria União Federal pela exploração de um recurso natural. E um eventual dano, né? É como se fosse... Porque essa palavra é muito bonita, até achei legal você fazer isso, costumeiramente eu também faço. Acho que a gente tem a obrigação de explicar para quem está em casa as palavras difíceis e bonitas que se tornam, assim, às vezes até uma mística, né? A pessoa fica com vergonha de perguntar, até porque é tão fluente em Macaé, propriamente dito, em Campos também, falar do petróleo, o recurso do petróleo. Geralmente estão falando mal, né? Estão usando errado o recurso do petróleo, não tem mais, o Fluminense não quer mais, está votando contra, tem até essa onda agora, né? Que nessa redivisão que o pré-sal vai trazer, que o petróleo, que o Fluminense nem quer, está votando contra. Quer dizer, existem tantas vertentes em torno disso. Olha só, tem que ser bem esclarecido. Existem erros enormes na aplicação desses recursos. Já disse aqui em outra oportunidade que nós temos que aprender com os erros do passado, condenar aquelas coisas que foram feitas em desacordo com a legislação, se for o caso, processar, atribuir responsabilidades, mas, sobretudo, a gente tem que olhar para o futuro. A questão dos royalties, se a gente ficar aceitando a crítica que se faz nos outros estados a respeito da aplicação de royalties, tem que separar nessa crítica também aquilo que se refere ao desejo de outros estados de passarem a usufruir também desse recurso. E olha, se nós fôssemos olhar para o Brasil inteiro, há 30 anos atrás, ou mais um pouquinho, nós íamos ver o seguinte: o estado do Rio, quando ele estava em decadência na sua indústria, na sua produção agrícola, em tudo que se referia ao setor produtivo no estado, e não tinha descoberto petróleo ainda, o estado do Rio, a província, o antigo estado do Rio de Janeiro,
era desprezado. Era um Estado atrasado, era um Estado que ninguém se importava com ele. E fizeram uma fusão, inclusive, à força. Uma fusão que não se discutiu nem na Guanabara, nem no antigo Estado do Rio. Muito bem. Esse desprezo todo... Acabou. Vinha se consolidando até o momento que se descobriu o petróleo. É claro que aí os interesses passaram a estar voltados para a discussão do Estado do Rio. Agora, cinicamente, durante muitos anos, olhou-se para o Estado do Rio e disse: o Estado do Rio já tem petróleo, não precisa da União Federal, não precisa do governo federal. Felizmente, o presidente Lula, o governador Sérgio Cabral e a grande maioria dos prefeitos entenderam que é importante, sim, fazer essa união. Porque não é o fato o município de Macaé ou o município de Quissamã gozarem hoje dos recursos dos royalties que nós podemos abrir mão de ter parceria com o governo do Estado, que nós podemos abrir mão de ter parceria com o governo federal. Por quê? É esse complemento dos recursos que vai fazer com que as coisas se desenvolvam. E é preciso dizer também, nessa discussão dos royalties, da participação especial, em torno do pré-sal e em torno da produção atual de petróleo, que a União Federal já fica com mais da metade desses recursos hoje. E essa metade que cabe ao governo federal, ela já distribui com os outros estados e com os outros municípios da federação, na medida em que ela faz projeto em outros lugares. E é até razoável que se faça isso. Por quê? É meio Robin Hood mesmo. Regiões ricas contribuem e cabe ao governo federal fazer uma certa distribuição. Agora, a nossa região ela precisa encontrar seus espaços e vocações para o futuro. Tem gente que fica dizendo que o Rio de Janeiro, o município de Macaé, o município de Cabo Frio, precisa desse dinheiro porque tem dano ambiental. Ora, isso é meio hipócrita. Porque, veja, há municípios lá no Nordeste ou no Centro-Oeste do Brasil que até topariam ter um certo dano ambiental se tivesse essa riqueza. Então não pode ficar falando sobre isso. A bem da verdade, o dano ambiental tem que ser minimizado por boas políticas de preservação ambiental e de juízo na hora de explorar petróleo. É isso, tá certo? Até porque não se compra vida com dinheiro, né? Claríssimo, claríssimo. Nós não podemos ser um país que vive no modelo africano, com todo respeito à África, que é miséria na terra e riqueza no mar. Isso não é razoável. Nós temos que pegar a riqueza que está no mar e fazer com que ela seja distribuída onde ela está sendo gerada e onde estão ocorrendo os impactos sociais, que aí é mais importante. Não adianta Macaé, região, ficar vendo o petróleo sair de uma plataforma, ser bombeado nessas redes de dutos que estão sendo construídas, ampliadas, e a população vê passar ou por debaixo da terra ou num navio algo que ela não consegue internalizar, não consegue entender. E a outra responsabilidade que nós precisamos ter é com a questão da migração em direção às nossas regiões. Nós precisamos entender bem que essa chegada das pessoas à busca de oportunidade precisa ser bem orientada ou reorientada. É preciso ter toda eu diria que uma plataforma, se esse é um bom termo, uma estrutura para receber quem vem, saber quais são os seus objetivos, quais são suas expectativas. Se for o caso, encaminhar para a qualificação, encaminhar socialmente, porque senão, se a gente não toma conta desse conjunto, o que vai acontecer é que esse problema se agrava a cada vez que surge uma notícia sobre uma descoberta nova, sobre a ampliação de um complexo produtivo qualquer. Porque isso funciona assim, tem alguém da família que veio do Nordeste, de uma situação bastante difícil, famigerada, vamos dizer lá, e aí liga para o primo e fala, olha, aqui tá bom, eu consegui emprego. Às vezes, não só em relação ao Nordeste, até porque o Nordeste hoje é uma região que tem se desenvolvido de maneira muito expressiva. Eu usei como exemplo, eu digo de qualquer outra região. Qualquer região do Brasil, mas especificamente essa é a questão da informação que vai a respeito de oportunidades, mas oportunidades para pessoas que têm algum preparo. Então, esse preparo ou tem que vir com a pessoa, ou então a cidade tem que estar preparada tem que prover. Para prover isso.
essa combinação para receber bem essas pessoas, porque hoje Macaé, por exemplo, ela está formada de gente de todas as origens, que já se integraram, são macaenses. Inclusive internacional, né, Cristiano? Porque, francamente, em Macaé fala-se inglês. Sem dúvida, você tem presenças de povos oriundos de várias nacionalidades. Você tem um entorno de municípios muito significativos também, que tem áreas para expandir, cujas administrações municipais são antenadas nisso. Vou citar um exemplo aqui de Quissamã, né? Está lá o prefeito Armando, tem feito um trabalho admirável na geração de oportunidade de trabalho. Que, inclusive, ele, com o dinheiro dos royalties, ele investiu bastante em educação, né? Parece investiu em educação para proporcionar essa condição das pessoas se deslocarem para buscar o ensino e também para estruturar a própria rede. Investiu na agricultura, porque você tem uma rede de eletrificação rural cuja presença do município no aporte de recursos foi importante. Criou zonas especiais de negócio, condomínios empresariais, com vistas a atrair empresas para lá. Criou toda uma estrutura de recuperação dessa autoestima da população, que eu acho uma coisa importante também, porque se você chega no município onde a população local ama o município, trata o município bem, quem chega passa a respeitar o município. Isso é um dado curioso. Que contagia. Que contagia. Se você chega numa cidade de baixa autoestima, quando você chega ali, você vê que nem quem nasceu ali respeita e ama essa cidade, você também não se sente encorajado, não se sente estimulado a também passar a admitir aquilo ali como um lugar seu. Você não acha que também isso passa um pouco pela capacitação do homem público que está, no momento, sentado na cadeira, vamos dizer, de prefeito? Que o mundo não comporta mais aquela política anterior do meu amigo, o cara que bebe uma cerveja ali na esquina. Hoje em dia precisa de pessoas que tenham técnica, que tenham conhecimento, que saibam formular projetos, que saibam chegar em Brasília e atrair um recurso. Você não acha que também passa um pouco por isso? Eu tenho certeza absoluta. Eu acho que isso aí é assim, as pessoas não estão escolhendo o cara para ser o amigão. O amigão se escolhe de outra maneira. O simpaticão, o cara que é super agradável na convivência. Isso você escolhe para fazer parte do grupo de amigos, que, aliás, beber uma cervejinha, fazer um churrasquinho, conviver socialmente é ótimo. Mas na hora de escolher alguém que vá decidir, ou pelo menos orientar o futuro da sua cidade, onde você vai criar filho, onde você vai criar neto, onde as questões de segurança, de saúde, de educação, que afetam o seu dia a dia, estão sendo resolvidas, esse é um momento muito sério. E por alegria, ventura e felicidade, é um momento que é o único, que é o momento do voto, que é o momento onde todas as pessoas são iguais. Outro dia, quando eu falei isso, alguém me disse: ah, deputado, mas na hora da morte todo mundo também é igual. Isso não. Nem na hora da morte o sujeito é igual. Tem gente que tem recurso e é sepultado numa urna, com uma Michael condição, Jackson, né? Um funeral maravilhoso. E outra pessoa é sepultada como indigente. Então não tem igualdade, a desigualdade está presente até nesse ato derradeiro. Agora, na hora do voto, não. Na hora do voto, o sujeito pode ser o presidente da República, o presidente de uma grande rede de comunicação, ou pode ser o mais simples dos operários ou uma pessoa desempregada. Ela vai lá e exerce o seu direito e é único. Um voto. Um voto. E esse fato, na medida que as pessoas não se deixarem manipular, não se deixarem comprar, não se deixarem influenciar por algo que nós temos que banir da política, porque, claro, tem uma coisa na política que está acontecendo que assim, a gente tem que observar muito bem. Quem tem interesse em tornar a política essa coisa suja é quem não tem condição de ter voto limpo. Então, o mal político, ele fica dizendo na frente das câmeras: eu quero que a população, que a opinião pública se lixe. Fica afrontando, por quê? Ele quer criar um ambiente ruim. Ele quer fazer da política algo que nivele por baixo todo mundo que está na política. E aí a população olha para aquilo e não sabe diferenciar qualidade desse tipo de cidadão. Quando essa confusão se instala e a população enjoa de política, esse é o pior momento de um país.